Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai voltar agora, né, o projeto para o segundo semestre. Tá um pouco, né, atrasado, mas enfim, esse ano foi tudo meio atrasado mesmo. Só verificar aqui se está gravando. Tá gravando. Bom, então, no primeiro semestre eu tava, né, a Física 3, a matéria de Física 3 foi responsável por, né, dar nortes, né, informações importantes, conceitos-chave sobre o assunto de termologia, certo? Vimos desde o básico, o que é temperatura, escalas termométricas, até a parte mais complexa de termodinâmica e de sistemas termodinâmicos, que foi o que a gente deu nas últimas aulas. Bom, nesse segundo semestre, a Física 3 vem com uma outra parte. A termodinâmica já acabou praticamente, a termologia no caso, e agora nós vamos ter na Física 3 um pouco de mecânica, um pouco de assuntos de física geral também, mas principalmente essa parte de mecânica, energia, essas coisas. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho e sobre potência. Esses dois conceitos não devem ser estranhos para vocês nessa altura do campeonato, porque, por exemplo, na elétrica e na própria cinemática, que vocês já devem ter visto, os conceitos de potência são trabalhados, bem como também os conceitos de trabalho, certo? Inclusive, a própria termologia já trabalhou com o conceito de trabalho, certo? Eu já expliquei o conceito de trabalho e a gente já trabalhou com o trabalho anteriormente. Mas agora a gente vai. Mas isso aconteceu como partes de um assunto maior. Então a gente viu o trabalho no contexto da termologia. Vocês devem ter visto a potência no contexto, perdão, da elétrica. Então agora é o momento da gente realmente parar para ver, bom, o que é mesmo trabalho e o que é mesmo potência, tá bom? Vamos lá. Bom, introduçãozinha básica. O que é trabalho? Essa definição é a definição mais simples que vocês já devem ter visto. Eu, inclusive, já devo ter falado para vocês. Que, bom, basicamente realizar trabalho é a transferência útil. Seria até bom colocar transferência útil de energia de um sistema para outro. E que, para isso ocorra, são necessários uma força e um deslocamento adequados. Então, como vocês podem perceber na imagem, o peso, a barra, né, a barra está no chão, certo? Nessa altura aqui, nessa segunda imagem, na altura do chão. E esse atleta levanta esse peso em uma certa altura H. Para esse levantamento, ele teve que exercer uma força nos seus músculos. Seus músculos se contraíram, exerceram uma força para que isso pudesse acontecer. Ou seja, os músculos exerceram a força e promoveram assim o deslocamento dessa barra. Logo, o que a gente pode dizer? Que o atleta realizou trabalho para levantar essa barra. Então, o trabalho nada mais é do que a transferência de energia, nesse caso, a energia do atleta, sendo transferida para a barra para que ele consiga levantá-la, e que para isso são necessários uma força e um deslocamento. Bom, quanto à potência. A potência, a gente vai ver isso mais na frente nessa mesma aula. O principal conceito de potência, de forma simples, é energia sobre tempo. Tá bom? Sempre que vocês pensarem o que é potência,
Potência é energia dividido pelo tempo. Mas o que é que essa expressão matemática, energia dividido pelo tempo, quer nos dizer? Bom, ela quer nos dizer que... Só conferindo se está gravando mesmo, tá bom, gente? Ela quer dizer que a potência mede a transferência de energia em um determinado tempo. Ou seja, a potência seria, de uma forma leiga, digamos assim, a velocidade da energia. Certo? Não, claro, esse conceito fisicamente ele está errado, é só para vocês entenderem. Tá? A potência seria, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, a velocidade da energia. Ou seja, a potência de um sistema diz a rapidez com que esse sistema realiza as suas atribuições. Ou seja, a potência ela é maior quando o intervalo de tempo é menor. Certo? Ou seja, um sistema muito potente consegue transferir muita energia em um tempo menor. Um sistema pouco potente transfere pouca energia em um tempo muito maior. Então a potência, de uma forma bem simplista, seria a velocidade de transferência de energia. Tá bom? Bom, vamos agora mais especificamente para o trabalho. Bom, tendo em mente que o trabalho seria a energia útil, a transferência de energia útil, o principal caso de trabalho que vocês vão encontrar nas questões é o trabalho de uma força constante. E por que ele tem que ser de uma força constante? Especificamente, a gente vai ver. Considere a figura ao lado. Então, notem aqui essa figura. A gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B. O corpo qualquer sai do ponto A, seguindo essa trajetória toda estranha aqui, toda cheia de curvas, e chega até o ponto B, movido por uma força que está exemplificada aqui de roxo, certo? E o sentido dessa força faz um certo ângulo com o sentido final de deslocamento do corpo. Tendo esses elementos, força, ângulo e distância, a gente consegue, e deslocamento, a gente consegue medir o trabalho. Bom, o trabalho, como vocês podem perceber, nada mais é do que o produto dessa força vetorial, ou seu produto vetorial, vezes o deslocamento, certo? Vezes o cosseno do ângulo. Por que Porque o cosseno? Rapidinho aqui, ó, se eu traçar uma reta para cá e formar aqui 90 graus, a gente tem aqui o F, aqui o D, certo? E a gente quer descobrir o trabalho. A gente vai ver mais lá na frente que a área do gráfico do trabalho sempre é numericamente igual ao trabalho, certo? Então, por que a gente utiliza o cosseno? O cosseno e não o seno ou outras coisas tem a ver com o fato do ângulo, certo? Estar colado com as duas variáveis que a gente tem. Então a gente tem aqui o deslocamento e a gente tem aqui a força. E o ângulo está entre o deslocamento e a força, certo? O ângulo ele não está em outro local. Por exemplo, vamos supor, o ângulo não está aqui, nesse triângulo que eu completei, certo? O ângulo está colado, cosseno, colado, cosseno, entendeu? Entre a força e o deslocamento. E aí por isso que a gente utiliza o cosseno. Isso aí tem a ver com a lei dos cossenos, tá? Não é nada muito complicado. E vocês também não precisam saber dessa demonstração, dessa fórmula. Basta saber que o trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Isso é importante, porque uma questão pode confundir vocês colocando vários ângulos e vocês não vão saber qual ângulo utilizar. Entendeu? Como que eu sei qual ângulo que eu utilizo?
o ângulo que eu utilizo na fórmula do trabalho é aquele que está colado com o deslocamento e a força ao mesmo tempo. É o que une o deslocamento e a força, como vocês podem perceber na figura. Tá? E uma coisa muito importante, por favor, fixem isso. O trabalho não depende da trajetória. Como assim? O que é a trajetória? A trajetória é o caminho em si que o corpo fez. Como vocês podem perceber aqui por essa seta, o caminho que o corpo fez foi esse. Se a gente fosse pegar uma trena e medir a distância de fato que ele percorreu aqui, ia dar um valor muito maior do que esse deslocamento. Só que a trajetória não influencia no valor do trabalho. Só influencia a distância em linha reta do ponto de saída ao ponto de chegada. Então, por exemplo, se um segundo corpo saísse do mesmo ponto A, só que agora com essa trajetória aqui que eu estou colocando, que eu estou desenhando, e chegasse no mesmo ponto B, mesmo a trajetória sendo completamente diferente e até aparentemente maior, o trabalho realizado pela linha preta e pela linha azul é exatamente o mesmo, porque o trabalho não depende da trajetória. Ele só depende do ponto que eu saio e do ponto que eu chego, certo? Bom, e aqui a gente tem alguns casos particulares desse trabalho com força constante. Lembrando, essa fórmula TFD cosseno de θ somente pode ser utilizada se a força do sistema for uma força constante. Se a força for variável, essa fórmula não pode ser utilizada para calcular o trabalho, certo? E aqui a gente tem alguns casos particulares que nada demais tem. São basicamente casos que brincam com o ângulo. Por exemplo, no caso da força e do deslocamento tem o mesmo sentido. Bom, nesse caso, como a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, como vocês podem perceber, o ângulo formado entre eles é zero. Porque se eles têm o mesmo sentido, eles estão sobrepostos. Então não existe ângulo entre eles. E qual é o cosseno de zero? É 1. Então ia ficar trabalho igual a força deslocamento vezes 1, o que é simplesmente trabalho força de deslocamento, certo? Da mesma forma, a gente tem o caso 2 e o caso 3. O caso 2 seria força e deslocamento com sentidos opostos. Qual é o ângulo agora? O ângulo agora é de 180 graus, porque a força está para a esquerda e o deslocamento para a direita. Então, o ângulo formado entre os dois é de 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Logo, a forma ficaria trabalho igual a força vezes deslocamento vezes menos 1. Ou menos força deslocamento. E no terceiro caso, em que a força e o deslocamento são perpendiculares, o ângulo formado entre eles é de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. E como a gente sabe, em uma multiplicação, o zero zera tudo. Logo, o trabalho é zero. Não há trabalho efetivo nesse caso. Ok? Só para lembrar de onde que eu tirei os valores dos cossenos, isso tem a ver com o círculo trigonométrico que vocês devem ter aprendido na matemática, certo? Essa reta deitada é a reta do cosseno. Aqui seria zero, aqui seria 90 graus, aqui seria 180 graus, e aqui seria 270 graus. Bom, para a esquerda seria negativo, para a direita positivo. Então, o cosseno, que é essa reta horizontal, de 0 é 1. O cosseno de 180 é menos 1. E o cosseno de 90 e 270 está aqui na origem, logo ele é 0. Certo? Bom, e aqui a gente entra no ponto que eu falei mais cedo na aula, o gráfico do trabalho. Certo? Se a gente faz, vamos supor uma seguinte situação. A gente tem aqui um chão, a gente tem aqui um cubo sendo empurrado para a direita por uma força F constante. Certo? Ele sai
do ponto x1 e essa força vai empurrar ele até o ponto x2. E aí a gente vai pegar esses valores e colocar no gráfico. A gente tem F, que é a força que está sendo aplicada sobre o bloco. A gente tem x1, que foi o ponto de partida do bloco. E a gente tem x2, que foi o ponto de chegada do bloco. Bom, por que a área do gráfico nos dá o valor do trabalho? Como é a fórmula do trabalho? Lembrem, trabalho é força vezes deslocamento vezes o ângulo, vezes o cosseno do ângulo. Só que note que esse caso aqui ele é um caso específico que eu falei. A força está para a direita e o deslocamento também está para a direita. Então eles têm o mesmo sentido. Força e deslocamento têm o mesmo sentido, tá? Esse D ficou meio estranho, mas perdão, enfim. A força e o deslocamento têm o mesmo sentido, logo o cosseno é 1. Então, nesse caso a gente tem trabalho igual a força vezes o deslocamento. Bom, vamos agora calcular a área desse gráfico e comparar com a fórmula que a gente tem. Bom, o valor do y, o valor do eixo vertical, é o próprio f. Certo? Vocês conseguem perceber isso olhando simplesmente para o gráfico. O valor é o f. Bom, qual é o valor então agora do eixo x dessa área rachurada? Vai ser x2, porque o x2 está partindo da origem até x2, mas aí fica sobrando esse pedacinho que está fora da área considerada. Esse pedacinho é x1. Então, esse lado aqui, dentro da área considerada de trabalho, vai ser x2 menos x1. Certo? E a gente tem agora os lados de um retângulo. Esse lado vale f e esse lado vale x2 menos x1. Se eu multiplico esses dois lados, eu tenho a minha área, já que isso é um retângulo e, como a gente sabe, a área de retângulo é base vezes altura. E aí a minha área seria f vezes x2 menos x1. E o que é x2 menos x1, se não a distância que o bloco percorreu? Entendeu? Então, x2 menos x1 é justamente o deslocamento desse bloco. Ou seja, essa fórmula nada mais é do que aquela fórmula ali. Ou seja, a gente pode concluir, com base nisso tudo, que a área do gráfico é numericamente igual à força. Perdão, viu? A área não é numericamente igual à força. A área é numericamente igual ao trabalho. E por que isso é especialmente interessante? Porque no caso de uma força não ser constante, a gente não pode utilizar a fórmula direto, lembra? Porque uma força variável, a gente já teve vários valores de força. Não faz nem sentido eu usar essa fórmula, porque essa fórmula me diz força vezes deslocamento, uma única força. Se eu tenho uma força de valor variável, essa fórmula nem faz sentido. Então, se a questão for cobrar de vocês um trabalho realizado por uma força variável, ela necessariamente vai fornecer para vocês o gráfico. E aí, tudo que vocês vão ter que fazer é simplesmente calcular a área do gráfico. Entendeu? E aí vai ser um conhecimento muito mais geométrico do que físico. Porque pode ser que o gráfico ele pode ter, por exemplo, a força ela vai crescendo, ela fica constante, e vamos supor que ela desce. Certo? Esse eixo seria a força, e esse outro eixo aqui seria o deslocamento. Tu percebe que formou um trapézio. Certo? Formou um trapézio. A área gráfica aqui seria um trapézio. Se eu calculasse a área desse trapézio, eu teria o valor do trabalho realizado por essa força, que ela foi variável, ela variou.
durante o tempo, entendeu? Então, esse conceito de lembrar que a área do gráfico, de um gráfico força por distância, por deslocamento, vai me dar o trabalho, vai ajudar vocês a resolver questões em que a força não é constante. Porque, como eu falei, lembrem-se, para utilizar a fórmula do trabalho igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, é necessário que a força seja constante. Vamos agora falar do trabalho de uma força elástica. Primeiro, o que é uma força elástica? Força elástica é a força aplicada sobre uma mola, tá? Não necessariamente uma mola, mas por qualquer corpo que se comporte como uma mola. Qual é o comportamento de uma mola? Quando a mola tem um tamanho padrão, eu posso esticar essa mola, aumentando o seu comprimento, ou comprimir essa mola, reduzindo o seu comprimento. Porém, independentemente de comprimir ou esticar, ela sempre vai voltar para o tamanho inicial. E é isso que caracteriza o comportamento de uma mola. Qualquer corpo que tenha um comprimento fixo, mas que eu possa, mediante força, diminuí-lo ou aumentá-lo, e que, quando a força cessa, ele retorna ao comprimento inicial, eu posso dizer que eu tenho não necessariamente uma mola, mas um composto, mas um objeto que se comporta como uma mola e que é um objeto do tipo elástico. Logo, ele tem força elástica. E como que a força elástica funciona? A força elástica é uma força de restituição. Ou seja, a força elástica sempre está no sentido contrário da, da deformação que a mola sofre. Lembra, a mola sempre quer trazer para perto, retornar ao comprimento inicial. Então, se eu comprimo a mola, se eu diminuo o tamanho da mola, que nem vocês estão vendo nessa figura aqui de cima, não, perdão, nessa figura de cima ele está puxando a mola. Bom, então pronto. Se eu estou puxando a mola, eu estou aumentando o tamanho dela. Eu estou deslocando ela nesse sentido. Então, o deslocamento da mola é nesse sentido. Então, a força elástica, como vocês podem perceber aqui de rosa, ela é no sentido contrário do deslocamento, porque ela é uma força de restituição. Ou seja, o intuito dela é sempre voltar ao seu estágio original. Ok? Como que a gente calcula a força elástica? A força elástica é calculada K delta X. Simples. O que é o K? O K é um valor chamado de constante da mola, que depende exclusivamente do material que aquela mola é feita. Então, se é uma mola de plástico, uma mola de ferro, uma mola de, sei lá, cobre, uma mola de... enfim, qualquer coisa, sei lá, ouro, não importa. Cada material vai ter uma constante diferente que obrigatoriamente tem que ser fornecida pela questão. Ou, caso a questão não forneça a constante, ela vai pedir a constante e vai fornecer tanto o valor da força como o valor do deslocamento, da deformação. Essa formulazinha é chamada de lei de Hooke, certo? Ou seja, a minha força elástica é basicamente a constante específica daquela mola e a deformação. Então, se o comprimento inicial dessa mola aqui, vamos supor, fosse de 5 centímetros, e eu deformei para 10 centímetros, então o meu valor de x seria 5 centímetros. Porque ela tinha 5, ficou com 10, 10 menos 5, 5. Certo? Bom, e como que a gente calcula então o trabalho dessa força elástica? Essa fórmula aqui, a lei de Hooke, é a lei da força elástica. Bom, o trabalho da força elástica é calculado por essa outra equaçãozinha aqui, que olha só, a forma de deduzi-la nada mais é do que área do gráfico da força elástica. Certo? Bom, como vocês podem perceber, a força elástica se comporta como uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque a gente tem um valor constante, certo? Ela funciona como uma função afim. A função afim é y igual a x mais b, certo? De modo que
a única variável é o x. Como os outros valores não mudam e não há outras variáveis, nem elevações ao quadrado, ou ao terceiro grau, ou ao quarto grau, a função afim, toda função afim se comporta na forma de uma reta, uma simples reta, que pode ser crescente ou decrescente, dependendo, enfim, do valor do a. Mas isso vocês veem na matemática. O que é que eu estou querendo dizer? Pelo fato de a única variável ser o x, nessa equação da lei de Hooke, e esse x não está elevado a nenhum grau, essa equação se comporta da mesma forma que uma função afim. A lei de Hooke se comporta da mesma forma de uma função afim, formando uma reta. E aí, o cálculo da área dessa reta, que é um triângulo retângulo, que seria base vezes altura dividido por 2, nos dá essa equação. A minha base seria k ΔX, que é, olha só, o valor da força. A minha altura seria justamente o mesmo ΔX, tudo dividido por 2. Então, k ΔX vezes ΔX sobre 2. O ΔX fica ao quadrado, nós temos k ΔX ao quadrado sobre 2. E essa é a forma de se encontrar o trabalho de uma força elástica, certo? Bom, vamos entrar agora em potência. Lembra que eu falei que a potência nada mais é... Perdão, ignorem isso aí. Que a potência nada mais é do que energia sobre o tempo. Não importa o tipo de potência. Não importa se a fórmula dela for um pouco estranha. A fórmula dela foi derivada dessa aqui. P igual a E delta T. Certo? Só para lembrar para vocês, que eu esqueci de falar, o trabalho é energia. Certo? Eu falei isso no começo da aula, na hora de introduzir o que era trabalho. Trabalho é energia. Unidade de medida de energia tem várias, mas a principal que a gente utiliza no sistema internacional é o Joule, certo? Então, unidade de medida de trabalho é Joule. Potência. Bom, nós temos praticamente a potência média. A potência média é essa potência que eu disse para vocês de energia dividido pelo tempo, que é a potência estudada nos outros assuntos. Então, quando vocês estão estudando, por exemplo, elétrica, que vocês veem potência, por mais que a fórmula da potência aparentemente não tenha nada a ver com essa, porque a fórmula da potência que a gente conhece na elétrica é π, certo? É o π. A potência é o I, a corrente, vezes o U, que é a diferença de potencial. E aparentemente não tem nada a ver com essa fórmula. Mas tem, tá? Como vocês bem lembram, o I ele vem do teorema, eu não lembro o nome especificamente, eu acho que é a equação fundamental da... Perdão, meu mouse bugou. Da elétrica, que é a carga é igual a I vezes o ΔT. Certo? Que é o kit, é o famoso kit. Essa eu gosto de chamar de equação fundamental da elétrica, porque eu acho que os livros chamam assim, mas eu não lembro especificamente como que os livros chamam, mas é a carga igual ao I vezes ΔT. Se eu passo ΔT dividindo, eu tenho que o I é igual a Q vezes ΔT. Substituindo aqui, a gente teria Q vezes U sobre ΔT. Certo? O U é uma diferença de potencial, é uma DDP. O Q é uma carga. Esse produto nos dá uma energia, nos dá a energia elétrica. Ou seja, mesmo essa fórmula, que aparentemente não tem nada a ver com o conceito de potência que eu dei para vocês, energia sobre o tempo, quando a gente pensa um pouquinho, a gente vê que, na verdade, ela é essa mesma equação aqui,
trabalhada de uma forma diferente, mas que a potência, mesmo na elétrica com essa fórmula mais estranha, é energia, o Ezinho aqui, dividido pelo tempo, ΔT, certo? Bom, e lembrem, trabalho é energia. Se trabalho é energia, eu posso simplesmente substituir esse Ezinho aqui por um T. E eu tenho a potência média é o trabalho dividido pelo tempo, certo? Então a potência média representa o quociente de energia transferida de um sistema para outro em um determinado intervalo de tempo. Como o trabalho é energia, a potência do trabalho se define da mesma forma, certo? E a unidade de potência é o joule, porque a gente tem aqui energia, joule, dividido por segundo, porque embaixo é tempo. Joule por segundo é o famoso watt. Certo? Bom, isso aqui eu trouxe a título de curiosidade, certo? Curiosidade, que inclusive a apostila de vocês também traz, mas que não vão cobrar isso de vocês em nenhum vestibular normal, digamos assim. O ITA, o IME, esses vestibulares militares específicos, mais complexos, podem cobrar de vocês. Mas o Enem, a UVA, sei lá, a UES, esses vestibulares que eu creio que a maioria de vocês está optando por fazer, não vão cobrar, que é o conceito de potência instantânea. Porque lembra que o que eu acabei de falar é o conceito de potência média. A potência média, como o próprio nome diz, é uma média de tempo, certo? De transferência daquela energia. Mas vamos supor que em um tempo específico eu quisesse saber a potência específica em um momento exato e não em um intervalo de tempo daquele sistema. Esse é o conceito de potência instantânea. Então, a potência instantânea... Então, definimos a potência média em um intervalo de tempo t. Se fizermos esse intervalo de tempo tender a zero, ou seja, para eu tentar cada vez mais pegar um intervalo de tempo menor, até que o intervalo de tempo seja o mínimo possível, que ele chegue quase no zero, ao ponto de ser um tempo instantâneo, a gente tem o conceito de potência instantânea, que seria a potência não mais em um intervalo de tempo, mas em um tempo específico. Por que eu estou dizendo que isso é uma curiosidade e nenhum vestibular vai cobrar de vocês? Tá vendo essas três letrinhas? LIM. Isso é a notação matemática de limite. Limite é um conceito introdutório de cálculo, que é uma disciplina dos cursos de exatas. Certo? O cálculo, cálculo 1 no caso, existe cálculo 2 e cálculo 3, enfim, que são as disciplinas de matemática do curso superior, que os cursos de física, os cursos de engenharia, o curso de matemática, enfim, os cursos de exatas em geral, ensinam esse tipo de coisa. Porque essas equações que a gente vê no ensino médio são equações que ou são considerando condições muito ideais, como por exemplo, na mecânica. É muito comum vocês verem, desconsidere o atrito, desconsidere a perda de energia por calor, desconsidere o atrito das peças da máquina. Esse tipo de coisa desconsidera a resistência do ar. Considere uma colisão perfeitamente elástica. Esse tipo de coisa ideais, que na vida real não acontecem, podem ser calculados por essas expressões mais simples que a gente vê. O próprio trabalho, baseado em uma força constante, na vida real é um pouco impossível, porque é difícil manter uma força constante na vida real. Quando uma pessoa normal, quando qualquer pessoa vai empurrar, por exemplo, sei lá, uma mesa, uma cadeira, a força que ela está aplicando na cadeira varia. Varia desde cansaço, varia porque quando ela vai dando passos, ela vai mexendo o corpo dela de pouco em pouco, e esse movimento do corpo faz com que a força aplicada varie. Então, esse negócio de força constante na vida real não existe,
qualquer força, por mais que ela tente permanecer constante, ela vai sofrer variações. Daí, para fazer os cálculos reais, os cálculos não ideais, né, que são esses cálculos do ensino médio, que são ideais, para fazer os cálculos reais e aplicáveis na engenharia, na química e na física, são necessários esses conceitos matemáticos que, enfim, não dá para vocês aprenderem no ensino médio. O limite é um deles, é um conceito introdutório, que é a base de todo o cálculo 1, praticamente. Integrais, derivadas, tudo isso, a base é o limite. Certo? E eu trouxe basicamente só para vocês memorizarem, caso talvez o Enem cobre. O Enem não vai cobrar a parte matemática, certo? Porque essa parte matemática é coisa de ensino superior, mas ele pode cobrar o conceito. Pode cair uma questão perguntando o que é potência instantânea. E aí eu queria que vocês soubessem que a definição é essa. A potência instantânea nada mais é do que a potência específica em um determinado ponto do tempo. E não mais em um intervalo, mas em um ponto específico do tempo. Certo? Bom, e para finalizar a nossa aula, já estamos com quase 40 minutos, o gráfico de potência em função do tempo. Bom, da mesma forma que a gente consegue calcular o trabalho com a área de um gráfico força, deslocamento, a gente também consegue calcular o trabalho nesse gráfico aqui. Esse gráfico, potência pelo tempo, a área dele, da mesma forma que a área do gráfico força, deslocamento, nos dá o trabalho realizado pela força que gerou essa potência. Certo? Então, teria essa área A destacada algum significado especial? Sim, pois ela fornece uma medida algébrica do trabalho da força durante o intervalo de tempo considerado. Então, vocês podem ter dois tipos de questões de área. Ou ele vai te dar uma situação em que tu vai ter um gráfico força-deslocamento para calcular a área, ou tu vai ter um gráfico potência pelo tempo para calcular a área. Mas das duas formas, a área do gráfico vai te dar o trabalho. Certo? Obrigado. Foi isso a aula, certo? Foi uma aula. Os professores estão tentando manter um limite, tanto nas aulas ao vivo como nas aulas gravadas, de 40 minutos, que é o limite que a gente teria numa sala de aula normal. Até porque essas videoaulas, se ficarem com mais de 1 hora, por exemplo, ficam muito cansativas, então a gente entende isso. E também não quer ocupar muito do dia de vocês, porque vocês têm várias coisas para fazer no dia a dia. Então, foi isso, certo? Os conceitos de trabalho e potência. Como eu falei, vocês já devem estar habituados com eles, porque eles são trabalhados anteriormente na física. Então essa aula não é para ter sido tão complexa, é para ter sido uma aula mais de boa. Mas então fica aí os conceitos, as definições, as fórmulas. Estudem, resolvam as questões das apostilas. Como já deve ter sido conversado com vocês, vocês vão estar resolvendo questões no Google Forms para servir como presença, então eu já vou elaborar as questões dessa aula. São 3 questõezinhas. Eu vou tentar fazer uma sobre trabalho, nada demais, uma sobre potência, nada demais, e uma sobre gráfico também, nada demais, para vocês praticarem. Resolvam as questões da apostila, resolvam questões de outros sites. Tem o site do Projeto Medicina, o livro que eu recomendei no primeiro semestre, Tópicos de Física, continua a recomendação aqui, exceto que agora o livro vai ser o Tópicos de Física 1, que é o que trabalha essa parte de mecânica, de física geral. Lá tem excelentíssimas questões. E qualquer dúvida em qualquer questão, tanto da apostila como se for qualquer questão de fora, mandem no WhatsApp. Eu estou no grupo de vocês, procurem meu número. Tá? Meu nome é Anchieta Rodrigues, como vocês viram no começo da aula. Procurem meu número, me perguntem, eu vou explicar de boa, tranquilo. Obrigado por terem ficado até aqui e ótima semana para vocês. Até!